É, pessoal, nada como uma condenação a 27 anos de cadeia para tornar uma pessoa mais humilde. A condenação e a prisão domiciliar já estão fazendo muito bem para Jair Bolsonaro, mostrando que seus efeitos reeducativos funcionam e funcionam bem. Imagina como será após 27 anos preso. O cara vai se transformar totalmente. Por que eu falo isso? Porque Valdemar Costa Neto concedeu uma entrevista ao Metrópolis e revelou que Jair Bolsonaro está completamente arrependido e pronto para ser perdoado. Segundo ele, Bolsonaro se arrependeu até de falar "eu não sou coveiro". Olha só, quem diria, hein, pessoal? Mexeu com um segmento que emprega milhares de pessoas. Do que mais Bolsonaro se mostrou arrependido nessas conversas com o senhor? Não, esse ele nem fala, na pandemia, né? Porque ele teve uns 2 episódios na pandemia, como ele estava, a imprensa estava em guerra com ele, aquilo não saía da televisão e da internet. Ele fez uma brincadeira um dia, e aquela história, não sou coveiro. Ah tá, não sou coveiro era uma brincadeira infeliz, né? Coitadinho do Eduardo. Ah tá, o não sou coveiro era uma brincadeira. A gente que não entendeu, o Brasil que não entendeu. Aquilo foi mortal para esse pessoal que tinha parente doente e tudo, e principalmente as mulheres que cuidam das crianças, que cuidam de uma família. Ele perdeu muito voto com as mulheres. Por isso que nós queríamos uma mulher de vice. 800 mil mortes e o arrependimento do cara é em 2 episódios. E os outros 26 episódios que ele desdenhou das vítimas da Covid? Valdemar fala isso agora porque Bolsonaro está desesperado. Não vê mais luz no fim do túnel. O projeto de anistia sonhado por eles já caiu, a anistia milagrosa que beneficiaria Jair Bolsonaro desde 2019. E agora o projeto de dosimetria também está prestes a cair e de uma vez por todas enterrar qualquer possibilidade de anistia aos golpistas do 8 de janeiro. O que vocês acham? Vai deixando o like no vídeo para nos ajudar, pessoal. Preciso do seu apoio. Curte aí, se inscreva no canal se for novo aqui. Eu queria mostrar também para vocês a burrice do senhor Paulo Figueiredo. Ele confessou ao vivo a obstrução de justiça do senhor Eduardo Bolsonaro. O cara basicamente disse que quem capitania tudo que eles estão fazendo nos Estados Unidos, toda a tentativa de obstrução, é Eduardo Bolsonaro. Olha só o vídeo. Basta fazer uma análise. O que está gerando desconforto no Supremo Tribunal Federal, a ponto do sistema querer buscar o tipo de acordo? É a ação dos Estados Unidos. Quem capitaneia as ações dos Estados Unidos? É o PL? Não. Eduardo já disse, inclusive, que vai sair do PL. É Jair Bolsonaro? Não. Quem capitaneia as ações nos Estados Unidos é Eduardo Bolsonaro. É burro ou não é, pessoal? Às vezes eu me pergunto, será que é amigo ou inimigo de Eduardo Bolsonaro? Vai ser burro assim lá em outro continente. Não me admira os advogados desses caras serem muito caros. Jair Bolsonaro, por exemplo, pagou 3 milhões para cada advogado. Jair Bolsonaro, por exemplo, segundo informações que circulam na mídia, pagou 3 milhões para cada advogado defendê-lo em seus processos. Mas não me admira esses advogados tão caros. Olha só a burrice dos cidadãos. Tem que ser caro mesmo, porque o trabalho é difícil, viu? E eu queria mostrar para vocês outra situação que ocorreu, dessa vez em um podcast. Paulo Bilinski teve coragem de participar de um debate com Breno Altman em um podcast na internet. Eu falo coragem porque a sua era certa, só que eu não esperava que fosse dessa forma. Paulo Bilinski foi atropelado por Breno Altman. Olha só um trecho do que aconteceu. Então, se você não consegue entender que os Estados Unidos está respondendo a uma atitude brasileira de desrespeito aos valores democráticos, aí você pode dizer o que você quiser, mas está errado. As sanções estão sendo impostas pelas decisões do Lula, de estimular a compra de diesel da Rússia, de fazer negócio com China, de vender o Brasil para a China e para outros países terroristas e comunistas. Isso eu sou contra. Você dizer que eu sou contra o Brasil, porque eu sou contra o Brasil financiar a guerra na Ucrânia, eu sou contra o Brasil vender o Brasil, a infraestrutura brasileira para a China, aí você está muito errado. Eu sou a favor do Brasil ter relações com países democráticos e não com terroristas. 2 minutos, Breno. Primeiro, a motivação de Donald Trump para estabelecer as sanções tarifárias contra o Brasil foram os processos contra Jair Bolsonaro. Isso está explícito nas ameaças de Donald Trump, feitas no dia 9 de julho de 2025, como sabe toda a opinião pública brasileira, Bilinski.
toda a opinião pública brasileira. Ele interferiu na vida interna brasileira. Ele desrespeitou a soberania brasileira, sob o aplauso seus e os aplausos dos demais deputados do PL. A extrema-direita bolsonarista se abraçou a Donald Trump desesperadamente para que Donald Trump, através da pressão, das sanções, das punições contra o Brasil, conseguisse impedir que Bolsonaro e seus cúmplices tivessem o julgamento justo, tivessem um julgamento pelos crimes de golpe de Estado cometidos. Segundo, você considerar que os Estados Unidos é o guardião da democracia é uma grande piada. Mostra seu absoluto desconhecimento sobre o que são os Estados Unidos, ou mais ainda, demonstra também a sua concepção do que seja democracia. Os Estados Unidos são um violador da democracia. A perseguição a quem pensa diferente nos Estados Unidos hoje é brutal. As pessoas estão sendo presas e expulsas de universidades. As pessoas estão sendo demitidas das universidades porque defendem uma posição diferente do governo norte-americano, por exemplo, em relação ao genocídio palestino. Os Estados Unidos sempre patrocinaram ditaduras no mundo inteiro. Os Estados Unidos patrocinaram um golpe de Estado no Brasil, o mesmo golpe de Estado de 64 que a extrema-direita bolsonarista reverencia aqui em nosso país. Os Estados Unidos apoiam ditaduras sanguinárias como a da Arábia Saudita. Os Estados Unidos têm suas mãos sujas de sangue nos piores regimes repressivos da história do planeta. Qualquer estudante de segundo grau sabe disso. Os Estados Unidos defendem ditaduras desde que elas atendam aos seus interesses. Defendem golpistas como Bolsonaro quando eles são aliados dos seus interesses. Donald Trump desrespeitou a soberania brasileira porque queria ajudar um amigo político, um aliado, Jair Bolsonaro, um golpista, um homem de extrema direita que buscou por meios ilegais se manter no poder e felizmente foi derrotado na política e na justiça, e por isso que a extrema-direita brasileira hoje está tão desesperada. Eu não disse para vocês que a surra foi grande? Para vocês terem noção, esse debate nem chegou ao fim. Paulo Bilinski fugiu do debate antes dele acabar. Temos aqui uma imagem do momento da fuga. Ele não aguentou o atropelo e abandonou o podcast ao vivo. Foi isso. É ruim, é Beleza. chato. Entendeu? Pode Não ir. era essa a proposta, não foi pra isso que eu vim, não foi esse o convite. Lá você vai ter mais Entendeu? uns 30 segundos aí, Breno. Não, relaxa. Pra mim acabou. Tá fora do seu tempo. Tá. Vamos lá? O seu problema, Bilinski, é que você mente muito. Mente muito. E a mentira atrapalha o debate. O único E erro é- bom, eu falei pro pessoal. Eu não vou ter meu tempo? Não, eu não vou ficar sendo agredido dessa forma. Eu não agredi ele nenhuma vez, cara. Eu não vou Você ficar não sendo agrediu agredido. nenhuma vez. Não. Mas você é cínico, né? Não. É cínico. Oh. Tem coisas que a gente aprende no parlamento, entre elas ser cínico. Pessoal, vamos fazer o seguinte. Encerrou, Ah, foi, eu foi tenho, muito, eu vou embora, foi mano. muito Eu vou embora. bacana. Eu tenho meu tempo. Bora. E aí ele deixou o debate, pessoal. Recomendo que vocês assistam, está no podcast Dois Irmãos, lá tem o debate completo e vocês vão ver o massacre que o Bilinski sofreu durante a participação, abandonando o podcast, o debate, antes do fim. Outro fato que viralizou bastante nas redes sociais e eu queria mostrar para vocês, pessoal, é a ação do ministro da Saúde socorrendo uma passageira que desmaiou. O ministro que estava no avião, ao ficar sabendo que a passageira estava passando mal, ele correu para ajudá-la. Olha só. Uma coisa de açúcar? Tá bom. Tem. Uma coisa de uma bala, alguma coisa? Agora ela já tomou. Ela já chupou a bala, Legal, né, pessoal? Esse vídeo viralizou nas redes sociais e eu queria mostrar ele aqui para vocês verem a importância do ministro da Saúde ser um médico. E vocês, o que acharam das notícias? Deixe sua opinião aqui abaixo. Não saia do vídeo sem deixar o seu like, sem compartilhar o vídeo, sem se inscrever no canal. Logo mais eu volto com mais notícias aqui. Um ótimo domingo a todos e até mais, pessoal. Logo mais a gente se vê aqui no canal.